hebreia, vestir-se como hebreia, andar como hebreia, maquiar como hebreia, era retrógrado, porque a cultura grega estava mais na frente. Então o contexto do helenismo vai roubando tudo isso. 64 anos antes de Cristo vem o Império Romano, e o Império Romano provoca a corrupção geral. Herodes constrói um grande templo, mas aquele templo tinha glamour, tinha ouro, tinha sangue de novilho, mas a palavra verdadeira não era mais pregada. Tinha até fumacinha, tinha oração 3 vezes por dia. Pode enfeitar, mas se não tiver palavra, só vai ter barulho. O segredo é a palavra, porque a fé vem por ela, o crânio se pelo ouvir. A fé foi dizimada, a corrupção toma conta. A corrupção toma conta de Jerusalém. Diz um escritor norte-americano, naturalizado judeu, curador dos manuscritos do amor. Ele diz que por causa da perda da fé dos judeus, alguns grupos saíram procurando vida melhor no deserto da Judéia. Ele cita 24 grupos, entre eles obreiros do grupo saduceus, obreiros do grupo fariseus. Ele cita que também interesseiros, falsos profetas, interessados nas ofertas do povo, diziam: venham, deposite o que você tem e a gente vai dar o melhor a vocês. Com isso, o deserto da Judéia, no Enguede, oásis, se torna um centro de falsos profetas, um centro também de corrupção sem fé. É por isso que Lucas diz que a corrupção agora está em Jerusalém e também está no deserto, porque os judeus de Jerusalém, nesse período, diziam: Jerusalém, olhar para a paz. Então eles acreditavam deles que só em Jerusalém estava a santidade, só em Jerusalém estava a sabedoria, só em Jerusalém estavam os acadêmicos, só em Jerusalém estavam os mestres, só em Jerusalém estava a inteligência. Então eles não acreditavam que Deus fosse dar esta fé a um outro povo, era privilégios deles. Então eles diziam: quanto mais longe você mora de Jerusalém, menos santo você é, menos inteligente, menos sábio você é. Então morar fora de Jerusalém não era bom. Daí vem 180 quilômetros de Jerusalém a Galileia. Pode vir alguma coisa boa de longe para Jerusalém? Vem não, tem direito não. Aí vem no deserto, quando Lucas diz que nos dias que o imperador de Roma era forte, o governador da Judéia era Pôncio Pilato, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. A corrupção pegou Jerusalém, pegou a cúpula política e pegou o deserto. Mas no deserto, na margem do Rio Jordão, disse o que? Sem glamour, sem outdoor, sem seguidor, aparece João Batista pregando a palavra genuína e dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ou seja, não é uma palavra inédita. Isaías já tinha pregado, Malaquias já tinha pregado, mas não importa que seja a mesma mensagem. O que faz a diferença é a unção e a graça que
nos judeus, porque o último lugar que eles viram Elias foi na margem do Jordão, e João Batista surge lá. Aí a fé volta, Elias voltou, o fim do mundo. Aí eles iam para a margem do Jordão, pela fé, confessavam seus pecados e eram batizados. A mensagem de João bateu de frente com a corrupção, bateu as 5 regiões: Judéia, Galiléia, Traconites, Induréia. Então ele vai impactar. Aí diz a Bíblia que o rei da Galiléia, filho de Herodes, mandou prender porque ele tocou na filha dele. Aí prende ele, vai parar a mensagem. Quando João foi preso, vai chegando na fronteira, a última cidade da Galiléia, Naim, o anônimo, Jesus. E Jesus veio para restaurar a fé dos judeus. Então Jesus vai entrando em Naim e vem saindo uma viúva no funeral, o menino morto, João Batista preso, não vai ter mais esperança. Aí Jesus para o funeral, toca no esquife e o menino volta a viver, devolve a sua mãe. E agora a notícia corre e chega aos ouvidos do discípulo de João. Eles correm para a prisão e dizem: João, a mensagem que tu pregava não parou, porque agora no deserto, no Jordão, surgiu um pregador maior que Cristo. Além de pregar, tu só prega, mas ela além de pregar, ressuscita os mortos, expulsa os demônios e as enfermidades vão embora. Como o deserto estava cheio de falsos, aí João diz: vão procurar saber quem é ele, se é ele que a gente quer. Mas aí os de Jerusalém, a cúpula do judaísmo, se incomoda e manda perguntar quem era João. Os mensageiros chegam e dizem, os de Jerusalém mandaram perguntar se você é o Cristo. João diz: não sou não. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Também não. Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta, por que tu batizas? João diz: eu batizo com água. Eu sou fraquinho, mas já está entre vocês um que veio primeiro do que eu, porque é primeiro que eu, e esse que vocês não conhecem. Eu sou fraco, não sou digno de desatar a sandália dele, mas ele, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior. Ele prega o Evangelho e os judeus não creem. Os judeus respeitam a fé, mesmo desviando do melhor que ele tinha para restaurar os judeus. Aí Deus diz: eu vou dar a fé aos gentios. Eu vou dar um presente aos gentios. Por isso que quando Paulo escreve aos gentios de Éfeso, ele diz: pela graça, é um dom, é um presente de Deus. Mas os judeus não acreditam. Matam Jesus. Terceiro dia foi cantado aqui, ele volta a viver. Ele volta para o Pai. Deixa eu
profetizar para não passar por ela. E diz: Pai, eu disse à minha igreja que agora não ia ser mais privilégio só de judeus. Derrama, Pai, eu disse a ela, os judeus abandonaram tanta fé que o Espírito Santo vinha e voltava, porque não tinha espaço para viver com eles direto. Aí Jesus disse: Pai, eu disse à minha igreja que o Senhor ia derramar do seu Espírito, e não é para ir e voltar, é para ficar com ela para sempre, Pai, até o dia do arrebatamento. Aí nunca diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, o poder caiu. Aí diz Lucas em Atos, capítulo 2, versículo 6, quando o som do barulho tomou Jerusalém, assustou, porque todos que estavam lá eram de longe, da Galileia, 180 quilômetros, não tinha como serem santo perfeito. Aí eles correm e já questionam: de onde vem esse som? Do Senado. Quem está lá? Os galileus. Mas não são eles galileus, não são eles de longe, como nós estamos ouvindo ele falar na língua do nosso próprio país que nascemos. Tem coisa diferente. Vamos ver. Quando viram eles, analfabeto, de longe, cheio de graça, de fé e de poder, começaram a maravilhar-se e a dizer: Pedro, irmãos, o que é que a gente faz para ter isso também? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão de pecado, porque a promessa diz a respeito a vós, porque disse Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, até os escravos e as escravas vão profetizar. Esta promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a quem está longe também, e a quem Deus amou, o poder é. Sintetizando, aí Deus vem para Pedro, judeu, nem Pedro acreditava que nós fôssemos impactados pela fé. Pedro está orando, meio-dia tem fome. Aí Deus desce um lençol preso pelas quatro pontas, e dentro tinha todo tipo de animais, imundo e circunciso, simbolizando a gente. Aí Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Não, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Segunda, terceira vez, ele não acreditou que a gente fosse livre. O lençol é recolhido. Deus queria levar a mensagem ao gentil. Já que os judeus abandonaram, eu vou impactar os gentios pela fé, por meio da fé. Havia um inimigo feroz da igreja. Tinha terminado o Beit Midrash aos pés do melhor mestre da lei de Moisés. Jovem, já era doutor, poliglota, descendente de nobreza, romano, cidadania que não era fácil. Doutor Saulo de Tarso perseguia a fé dos cristãos.
Doutor Saulo era um cara, nesse período, havia o hebraico, aramaico, grego e latim. O hebraico era a língua dos doutores, do litúrgico, porque do cativeiro o aramaico se tornou língua popular. O latim era a língua do império. O período helenista que eu falei tirou a essência do grego, do hebraico. Só os doutores. E Paulo tinha a igreja de Cristo como Zé Mané, de longe, da Galileia, de Nazaré. Ele sabe que agora a fé chega no meio dos gentios, em Damasco, e ele vai feroz eliminar a fé dos gentios. Quando ele vai chegando em Damasco, é ele que conhece um brilho no céu, cai, desce, brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. E ele diz: e a voz que eu ouvi foi em hebraico. Jesus disse: eu vou mostrar para você quem sou eu. E fala com ele em hebraico, na língua dos doutores: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele é Saulo para levar a mensagem ao gentil. O primeiro desafio da fé é a morte. E Damasco querem matar, mas ele se colou a Deus. A fé dele foi perfeita. Fugiu, escondido para não morrer, mas não abandonou a fé. Segundo, o anonimato. Segundo historiadores, 14 anos sem um congresso, sem uma foto de outdoor, mas o anonimato não roubou a fé dele. Capítulo 13, ele aparece em Antioquia da Síria, no meio de quem? De doutores e profetas. A fé já tinha unido judeus e gentios, porque estava em Antioquia. No Antigo Testamento, o negro, que até hoje é discriminado, no meio dos judeus, meu Deus do céu, mas na igreja de Antioquia, pela fé, unidos, já tinha branco e preto, adorando e profetizando. Aleluia. Aí o Espírito separa quem? Paulo e Barnabé, para levar a fé aos gentios. Primeira viagem é dolorido. Eles entram pela região de Chipre, disseminando a fé entre os gentios. Eles saem de Chipre e vão para Pafos, região asiática, e ganham a alma gentil. Sintetizando, eles saem de Pafos, vão para a região de Perge, e de Perge chegam em Antioquia da Pisídia, região da Macedônia. A alma gentil aceita a fé. Os judeus, disse Paulo, Romanos 11, que eles se tornaram inimigos do Evangelho por causa de nós. E aonde a fé era disseminada, eles tentavam dissuadir. Aí Paulo vai em Antioquia da Pisídia. Me ajuda aqui baixinho, Catixa, para a região licaônica. A região licaônica tem 3 cidades: Icônio, Listra e Derbe. Paulo, pela fé, vai enfrentando instruções,
vai enfrentando desafios, mas não desiste. Chega Icônio, prega a fé, e gentios aceitam a fé. 1000 quilômetros de Jerusalém, a fé já está sendo disseminada. Expulso de Icônio, prega em Listra e prega em Derbe. Quando ele prega em Listra, ele vê um homem aleijado que tinha febre seca. Ele diz: em nome de Jesus, pela fé levanta. Pela fé o coxo fica de pé. Aí os moradores de Listra, de Icônio e de Derbe, que era 100 quilômetros no ciclo, dizem: os deuses desceram entre nós. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era o que pregava. Correram, chamaram o sumo sacerdote de Júpiter: vamos sacrificar eles. Era a hora deles serem convidados para os maiores congressos. Toda a região de Caônica queriam adorá-los, aplaudir e chamaram-lhe de Deus. Você vê hoje, quando o culto pega fogo, muitos, isto não é crítica, isto aqui é um testemunho para falar a resistência da fé. Já anda com fotógrafo, e ele só bate foto quando o povo pula. Ele vai explicar. Porque isso vai dar views, e dando views vai dar monetização. Usava as roupas, tudo? Paulo agora tinha toda a chance de louvar a Barnabé, mas pela fé eles rejeitam o glamour. Quem te deixou? E começa a levantar a mão e dizer: gente, ele abre mão do glamour na região americana. E por causa disso vai ser apedrejado. Mas as pedras não vão para frente. Diz o Lucas em Atos que os moradores, impulsionados pelos judeus ortodoxos da região, só pararam de jogar pedra quando pensaram que ele estava morto. Largaram como um cadáver. Tinha tudo para desistir da fé. Só expulsões, apedrejamento de chute. E hoje a gente quer desistir da fé porque não concorda com alguma coisa. Hoje a gente muda de ministério, de galho em galho. Quando disseram: já morreu, o sangue é ferido, largaram ele. Aí em Listra, os irmãos vão lá e veem que ele ainda respira. Pegam ele, e segundo o escritor Blumer, ele vai um relato que levaram ele para a ferida ser sarada na casa de Lloyd, uma judia que tinha uma filha chamada Eunice e tinha um neto chamado Timóteo, de 16 a 17 anos. Enquanto Lloyd e Eunice conheceram a fé cristã por meio de Paulo e das suas feridas, você não vê Timóteo. Mas enquanto o sangue de Paulo corria e as feridas abertas, a fé entra no coração daquele adolescente. Como pode?
inspira são os que estão na fama. Agora ele vai ser inspirado pelo sangue e a ferida do apóstolo. A fé vem. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém já sagrado, defende os gentios. Capítulo 16, vou passar um pouquinho. Ele faz a segunda viagem. Quando ele faz a segunda viagem, volta pelo mesmo caminho da primeira, fortalecendo os irmãos com a decisão dos apóstolos, que ninguém pode impedir a fé dos gentios, porque Amós já tinha profetizado. Quando ele chega em Icônio, cerca de 2 anos depois, Timóteo com 17 anos, os irmãos de Icônio disseram: Paulo, vou conjecturar, lembra daquela pregação ministra? Lembra do teu apedrejamento, das tuas feridas? As tuas feridas gerou um jovem na fé, e ele está pregando a fé de Icônio a Derbe, 100 quilômetros. Ele está pregando a fé que aprendeu de ti. Aí Paulo disse: quero conhecê-lo. E conhece ele, e viu que ele era bom. Reuniu os presbíteros e o ministrou sobre ele a fé e o Espírito. Colocou ele na comitiva, e agora ele vai andar com Paulo e Silas na região da Frígia. Na região da Frígia, Paulo não prega, se hospeda na região marítima de Troade. De Troade ele tem uma visão para ir para a Europa, região macedônia. Ele vai. A fé explode em Filipe. Uma empresária do ramo do tecido aceita a fé. Uma grega endemoniada aceita a fé. E por causa da fé, Paulo e Silas é preso. Timóteo, chicote, grilhões, mas a fé não é abalada. Pela fé, o carcereiro e a sua família aceitam a fé. Paulo é expulso dos Silas e vão para a região da Caia, Anfípolis, Tessalônica, Corinto, e estabelece uma igreja. E Timóteo com eles. Terceira viagem, Paulo pega Áquila e Priscila e volta para Antioquia em Jerusalém. Passa em Éfeso, estabelece a igreja e se torna a principal igreja da Ásia. Precisa voltar para Macedônia. Agora Timóteo tem 23 anos, 6 anos, vendo a fé de Paulo, aprendendo as fé de Paulo. Aí Paulo diz: eu preciso ir para Macedônia, sair da Ásia para a Europa. E quem eu deixo como pastor? Timóteo. Ele estabelece Timóteo como líder da igreja de Éfeso. Ele está na Macedônia. Timóteo, 25 anos. Cerca, ele escreve a primeira carta. Eu te deixei aí, filho, para que ensine a alguns não pregarem outra doutrina acerca do que eu ensinei. Ele sabia que a responsabilidade era tão grande da fé,
no capítulo 4 da primeira carta, versículo 12, ele diz: não deixa ninguém desprezar a tua juventude. Seja exemplo dos fiéis. Timóteo completa 27 anos. A primeira carta está em volta de 64 a 65 depois de Cristo. 67 depois de Cristo. Paulo é preso, prisão política. Diz alguns historiadores 7 metros, eu já estive lá. Às vezes na prisão subterrânea de 7 metros tinha 30 prisioneiros e quem chegava lá não saía. Agora Timóteo vai ser desprezado pela sua juventude. Aprendeu 6 anos a fé através de Paulo. Agora é líder. Enquanto Paulo dá preso, os irmãos, o problema não foi fora, foi dentro. Os irmãos começam a desprezar a sua juventude, começam a rir, dizendo: esse jovem não tem futuro. A gente tá saindo. Teologicamente é um fracasso. Viu? Alguns obreiros diziam: ele só está aí porque Paulo encossou, mas merecimento ele não tem. Reunia grupo de irmãos depois do culto e tirava a fé dos irmãos com pano de morte. A fé do jovem é abalada. E quando a fé vem, ele tem medo. E o medo é um sentimento de insegurança. Quando o medo bate, ele sente vergonha. O meu mestre prega a fé, mas só vive preso e apanhando. Pregar a ressurreição de Cristo é vergonha. Vou desistir, vou parar. O medo e a vergonha. E agora ele está sentindo a dor na própria pele. E a fé vai ser abalada. Mas antes dele desistir, a graça de Deus não desiste dele. A graça de Deus vem no fracasso. Diga para quem está ao seu lado: mesmo que os homens, mesmo que os irmãos queiram roubar a tua fé, a graça de Deus não vai deixar. Eles apontam os seus defeitos, eles apontam as tuas deficiências, mas a graça de Deus é a virtude. Aí alguém vai a Roma, chega na prisão, diz a Paulo: Paulo, Timóteo foi atingido pelo medo terrível e ele está prestes a desistir. A fé dele está abalada, Paulo. Aí, em caráter urgencial, Paulo pega a pena e o pergaminho e vai escrever a segunda carta. E ele começa dizendo: meu filho na fé, que saudade eu dou de você. Como eu queria ver você pessoalmente. Mas eu te digo, filho, que eu não me canso de orar por você. Eu lembro das tuas lágrimas e elas me trazem alegria. E eu sempre trago a memória, filho. A fé
Não fingida. A fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó e depois da tua mãe Eunice. E eu tenho certeza que ela mora dentro de você. Ela habita, Xará, ela habita dentro de você. Ela mora, ela não é um visitante, ela mora dentro de você. Ela mora. Por este motivo, eu estou te escrevendo. Desperta o dom de Deus que há em ti. E não tenha vergonha do Evangelho de Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ou seja, suporta a aflição do Evangelho segundo o poder de Deus, porque o que está dentro de você é melhor e melhor do que o que está dessa raça ruim que não acredita em você. Desperta a fé, desperta o Espírito que está em você. Eu não vim pregar para super-heróis nesta manhã. Eu não vim pregar para super-heróis. Quantas vezes não dá vontade de desistir? Tem dias que eu bato a cabeça na parede. Não aguento mais. Tá, mas aí. A maioria das vezes, quando eu chego no aeroporto para pegar o próximo voo, a bater, vem alguém chorando, me abraça e lágrimas. Você é minha inspiração. Aí pela fé eu não desisto. Aí Paulo diz: sim, a minha hora está chegando. Eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação, mas eu combati um bom combate de morte. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora é com você, filho. Essa raça ruim vai sempre existir. Vão vir querendo só ganhar dinheiro da igreja. Vão pregar o que a igreja quer ouvir. E a igreja vai entrar nesse mistério e vai querer ouvir, porque a verdade da fé vai ser comissão. Mas continua pregando a verdade que eu te ensinei. Não se vê. Nesta manhã, início de tarde, eu disse que eu não estou pregando para super-heróis. Eu recebo ligações, eu recebo desaforo. Olha que coisa linda. Timóteo, os judeus diziam: fora de Jerusalém a fé não subsiste. A 1000 quilômetros, Timóteo conheceu a fé. É estimulado e não desiste. Quem acha rir, quem não gosta que se mude. Diga para quem está ao seu lado: quem não gosta de você, quem quer tirar a tua fé, vai ter que se mudar, mas eu vou permanecer. Anos atrás, a 10.000 quilômetros de Jerusalém, a fé chega na década. Há 42 anos atrás, a 10.000 quilômetros longe de Jerusalém, a fé toma conta da UADEB, e a UADEB tem incendiado o Brasil, tem incendiado o mundo. Eu disse que eu não vim pregar para super-heróis. Quando você lê Paulo escrevendo à igreja que Timóteo era pastor, ele está escrevendo para os gentios. Capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça, vocês são por meio. Capítulo 2, versículo 11, ele diz: lembrai-vos que em outro tempo passado vocês eram gentios,
imundos, chamados de imundos, pelos que se achavam perfeitos pela circuncisão feita pela mão do homem. Versículo 12: vocês, naquele tempo, estavam fora das promessas, das alianças de Deus, como os judeus, no mundo, sem Deus, sem paz e sem Cristo. Mas versículo 13, ele diz: mas agora, pelo sangue de Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue chegaram perto, e a fé tomou conta de vocês. Então, se você está perto de alguém que talvez desistiu e que quer desistir, vira para ele aí, se for do mesmo sexo. Se não for, procura ele, procura alguém. Me ajuda aqui, pastor Denis, por favor. Ei, que bom. Deus não desiste de você. Vira para esse crente que está perto de você, olhando para ele e diga: não quero nem saber como você chegou na madeira. Se só o carro, se só o bagaço, ameaçado e a fé abalada, diga a ele: dá para desistir mais não. É pela fé, é pela fé que a graça não desiste de você. Que é pela fé que diante de nós alcançaram a promessa. Abraça ele, abraça ela. Diga: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que porventura desistiram. Ainda dá tempo de recomeçar. Você não foi o primeiro. A minha vida é seu, mas a graça não perdeu ele. Nesta manhã da graça não vai perder você. Venha, venha, filhos, venha. Ajuda, irmão, ajuda. Eu recebo ligações de céticos reformados que diz que nós somos doidos. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma geração que não se envergonha do Evangelho e nem tem medo. Eles que dizem tempo para de pregar a Bíblia. A nova geração quer saber de modernidade. Você pregando Bíblia, pregando fé, não vai ganhar eles. Eu digo é porque você não conhece a geração pentecostal do Brasil. Ainda tem uma geração. Eu vou continuar pregando Bíblia, eu vou continuar pregando graça, eu vou continuar pregando fé, porque ainda tem uma geração que não tem vergonha da Bíblia, que não tem vergonha de pular, que não tem vergonha de namorar, que não tem vergonha de casar. Já temos 88 aulas na internet. Eu não sei quantas tem aqui. Se possível, me faça saber. Você que está no outro lado do Atlântico, você que está no Pacífico, você que está na Ásia, você que está nos rincões do Brasil, mas muitas vezes está nos assistindo. Você talvez desistiu. O inferno disse: ela não volta mais, ele não volta mais. Mas nessa